Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Michel e nós estamos iniciando agora mais uma das nossas aulas de matemática. Na aula de hoje, iremos trabalhar com a revisão que vocês fizeram, a fim de resolvermos alguns exercícios do simulado. Acompanhem comigo. Bom, pessoal, este primeiro exercício trabalha com a leitura e interpretação de gráficos. Acompanhem comigo a leitura. O gráfico seguinte apresenta o preço de venda e o preço de custo em reais de uma peça de automóvel. Bom, pessoal, esse primeiro exercício trabalha com a leitura e interpretação de gráficos. Acompanhe a leitura do enunciado comigo. O gráfico seguinte apresenta o preço da venda e o preço de custo em reais de uma peça de automóvel, nos 5 primeiros meses de 2019. A fim de descobrir o melhor mês para a venda dessa peça, o líder de vendas da empresa interpreta o gráfico. Entre os meses apresentados, aquele que propicia o maior lucro para a empresa com a venda de uma dessas peças é... Bom, pessoal, primeiramente, iremos fazer a leitura do gráfico. Acompanhem que esse gráfico de linhas apresenta uma linha referente ao preço de custo desse produto e a outra linha referente ao preço de revenda. Então, o melhor mês para a venda dessa peça seria o mês onde essas linhas apresentam uma distância muito grande uma das outras. Reparem que o mês que nós temos a maior distância entre essas linhas é o mês de abril. Então, neste mês de abril, nós podemos notar que o preço de custo da peça é bem baixo, porém o preço de revenda é muito alto. Então, nesse mês, seria o mês ideal para a venda dessa peça, pois a empresa obteria o maior lucro. Bom, pessoal, vamos para o próximo exercício. Acompanhe a leitura dele comigo. Um marceneiro teve um defeito de uma de suas furadeiras elétricas e descobriu que o problema era de uma peça com formato de triângulo. Quando foi até a loja comprar uma peça nova, o vendedor informou que haviam 5 tipos diferentes de peças. Todas tinham 2 de seus lados de medida 24 mm e 25 mm, porém a medida do terceiro lado variava de 3 a 7 mm. De acordo com o modelo. O marceneiro não se lembrava quais eram as medidas de sua peça. Porém, sabia que ela era em um formato de um triângulo retângulo. Então, comprou corretamente a peça de lado com a medida. Bom, pessoal, reparem que o enunciado do exercício já fornece 2 valores, que seriam de 25 mm e de 24 mm. E que o terceiro valor, ou seja, o terceiro lado desse triângulo retângulo, possui entre 3 e 7 milímetros. Então, sabemos que temos 2 valores e devemos encontrar o valor do terceiro, e que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, iremos aplicar o Teorema de Pitágoras para a resolução desse exercício. Temos que o maior lado, a hipotenusa desse triângulo retângulo, é 25 milímetros, enquanto os seus catetos, um mede 24 e o outro iremos encontrar, então chamamos de x. Temos então que 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que é 625. E 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que é igual a 576. Bom, pessoal, então, isolando o valor de x, nós temos que 625 menos 576 é igual a 49. Então, nós devemos encontrar o valor que elevado ao quadrado resulte em 49. Então, o terceiro lado dessa peça, o lado que devemos encontrar, mede 7 milímetros. Bom, pessoal, agora iremos resolver esse outro exercício. Para resolvermos ele, nós devemos saber os conceitos elementares sobre a construção de gráficos, tanto do primeiro grau como do segundo grau. Quando nós temos, por exemplo, funções do primeiro grau, nós temos gráficos crescentes e gráficos decrescentes.
E quando nós possuímos funções do segundo grau, nós trabalhamos com os gráficos, com as parábolas, com concavidades voltadas para cima e para baixo. Acompanhe comigo a leitura desse exercício. Observe as funções f de x, g de x e h de x. Sobre os tipos de funções apresentadas, é possível afirmar que... Bom, pessoal, primeiramente, devemos fazer o estudo individual de cada uma dessas funções. A primeira delas é uma função do segundo grau, com concavidade voltada para baixo, pois o seu coeficiente angular possui sinal negativo. A segunda função também é uma função do segundo grau, porém, esta, por sua vez, possui concavidade voltada para cima, pois o valor de 0,25 é positivo. E a terceira função, a função h de x, é uma função que representa uma reta, pois é uma função afim, uma função do primeiro grau. E essa reta é um gráfico negativo, é um gráfico decrescente, perdão. Pois o valor é negativo, de menos 12x. Temos o coeficiente angular negativo. Através dessa leitura, conseguimos concluir que a única alternativa correta é a alternativa E, que diz que a função g de x é do tipo parábola com concavidade para cima. Bom, pessoal, agora iremos resolver esse outro exercício que fala sobre a representação de uma situação através de uma função. Acompanhe a leitura comigo. O salário de um trabalhador numa empresa de construção civil é de R$ 1.050. E a cada ano completo de trabalho é incorporado ao seu salário mais R$ 200. Disposto a entender a variação do seu salário, um funcionário decide escrever uma função, f de x, que relaciona o salário após x anos completos de trabalho, achando... Bom, pessoal, primeiramente, nós devemos encontrar uma função que represente o aumento desse salário conforme o passar do tempo. Então, nós temos que o valor de x é dado para os anos. Então, nós devemos colocar o valor de x junto com o 200, multiplicando 200. Pois, após um ano de trabalho, 1 vezes 200, 200 mais o valor do seu salário. 2 anos de trabalho, 2 vezes 200, mais o valor do seu salário fixo. Após 3 anos de trabalho, 3 vezes 200, mais o valor do seu salário fixo. Então, após essa leitura, nós concluímos que a opção correta também é a alternativa E, pois ela está somando o 1.050, que representa o salário fixo desse funcionário, mais o 200 vezes o X. O X representa o número de anos de trabalho que ele possui nessa empresa. Então, esse valor está variando, sendo somado ao salário fixo. Então, pessoal, agora iremos resolver o próximo exercício. Esse exercício, por sua vez, aborda o conceito de ponto médio de um segmento. Então, nós temos que encontrar as coordenadas que representam esse ponto médio, pois nós possuímos a semirreta AB dentro do plano cartesiano. Acompanhe comigo a leitura. Maria resolveu fazer academia, mas seu local de trabalho é distante. Por conta disso, a academia precisa estar localizada tanto perto de sua casa quanto do trabalho. Ela, então, decide representar no plano cartesiano o local de trabalho no ponto A e a sua casa no ponto B, e traçar um segmento AB unindo os locais. Para sua sorte, Maria encontrou uma academia muito próxima do ponto médio do segmento AB. Levando-se em consideração o ponto de sua escolha, de Maria, a localização aproximada da academia é... Bom, pessoal, primeiramente devemos encontrar quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Temos as seguintes coordenadas: A, -3 e 0, e B, 7 e 3. Bom, pessoal, agora para encontrarmos as coordenadas do ponto médio desse segmento, devemos calcular a média dos valores das abscissas, representadas por x, e a média dos valores das ordenadas, representadas por y. Então, nós temos que a média do valor de x
é menos 3 mais 7, que é igual a 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, a coordenada referente ao valor de x do ponto médio é 2. E para o ponto y, nós temos 0 mais 3 dividido por 2. 0 mais 3 é igual a 3, dividido por 2 é 1,5. Então, pessoal, nós temos que as coordenadas do ponto médio desse segmento é 1,5 para y. E, então, as coordenadas do ponto médio do segmento AB são 2 para x e 1,5 para y. Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado por terem assistido essa aula, um grande abraço e até logo!